Então, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando direitinho, né? Tomando ainda todas as providências, porque o vírus da Covid-19 ele ainda não desapareceu das nossas casas, das nossas ruas, né? Então vamos tomar bastante cuidado. Então, minha gente, olha só. Passadas essas semanas, né, em que vocês tiveram que fazer algumas avaliações, né, dentre elas as avaliações de língua portuguesa, acredito que vocês tenham feito uma boa avaliação, não é? Visto que nós revisamos com vocês alguns conteúdos e que foram passados aí meses anteriores, né? E durante esta semana nós estamos aqui retornando aos nossos conteúdos, ok? Então, como ainda estamos um pouco atrasados em relação à distribuição do conteúdo de julho, não é? A gente vai dando aqui prosseguimento ao conteúdo do caderno de atividades de junho, ok? Então, olha só, na nossa atividade nós iremos estudar, dando continuidade ao conteúdo sobre verbos, não é? Então, nós iremos estudar dois modos em que os verbos têm, que são os modos subjuntivo e o modo imperativo, não é? Então, assim, grosso modo, ou seja, de forma bem simples para vocês entenderem, o modo subjuntivo dos verbos, eles basicamente expressam o quê? Expressam dúvida, incerteza, imprecisão, não é? Então, a princípio é isso daí. O modo subjuntivo ele expressa dúvida, incerteza ou ainda imprecisão de alguma coisa. No caso aí de uma ação, não é? Ou de um verbo que explicite estado, ou ainda de um verbo que expresse fenômeno da natureza. E o modo imperativo é quando você expressa uma ordem, né? Uma espécie de ordem. Então isso aí é o modo imperativo. Aqui nós temos alguns exemplos aqui, ó, que vocês estão vendo, não é? Temos aqui alguns exemplos. E diz assim, no primeiro exemplo: talvez ele chegue mais tarde. O segundo exemplo: se não viessem, não esclareceriam a situação. E depois, quando chegarem, sirvo os restantes convidados. Então, olha só, nos três exemplos, os verbos chegue, viessem e chegarem, eles estão no modo subjuntivo, porque justamente a forma como eles foram empregados aí, eles estão expressando uma situação de dúvida, de incerteza, né? Quando você diz assim, talvez, não é? Então você está expressando aí uma incerteza. Talvez ele chegue, né? Ou seja, pode ser que ele chegue ou pode ser que ele chegue no horário, né? Não há certeza de que ele vai chegar tarde ou que ele vai chegar cedo, né? Então, por isso que a pessoa está dizendo talvez ele chegue, né? Mas prestem atenção numa coisa: o verbo aí não é talvez, o verbo aí é chegue, né? Que é o verbo chegar. Agora ele está escrito dessa forma aí, chegue, porque ele está flexionado na terceira pessoa do singular, no modo subjuntivo, certo? Depois o segundo exemplo, que diz, se não viessem, não esclareceriam a situação. O verbo aí viessem é justamente o verbo vier. Ele aí está escrito dessa forma, viessem, porque ele está
flexionado, né? Ou seja, está conjugado na terceira pessoa do plural, certo? Nós vimos isso aí, né, em aulas anteriores, que é o que? A primeira pessoa do singular, a segunda pessoa do singular e a terceira pessoa do singular. Depois a primeira pessoa do plural, a segunda pessoa do plural e a terceira pessoa do plural, não é? Só relembrando, primeira pessoa do singular é eu, segunda pessoa do singular é tu, não é? Ou você. A terceira pessoa do singular é ele ou ela. Depois a primeira pessoa do plural vai ser o que? Vai ser nós, né? Nós. Isso aí é que vai ser a primeira pessoa do plural. A segunda pessoa do plural vai ser vós, ou se não, vocês, né? Pode usar as duas palavras. E a terceira pessoa do plural é eles e elas, né? Então aí, nesse terceiro exemplo, né, quando chegarem, sirvo os restantes dos convidados. Faltou aí um dos aí, não é? Vocês escrevam aí antes da palavra convidados. Sirvo os restantes dos convidados, não é? Deveria ser sirvo o restante dos convidados. Deveria ter sido assim. Mas houve um erro aí de digitação que não fui eu que digitei, certo? Esse material não foi preparado por mim. Foi preparado por uma equipe de professores aí, mas não foi elaborado por mim. Então, deveria ter ficado assim: sirvo o restante dos convidados, não é? Então, olha só. Dando continuidade aqui, né? A gente agora vai ver essa parte aqui. Diz assim: tempos do subjuntivo simples. Então, olha só, o subjuntivo ele tem o tempo presente aqui, ele tem o tempo pretérito imperfeito e ele tem aqui o futuro do subjuntivo. Então, são basicamente do subjuntivo, três tempos verbais, certo? Além disso, nós temos aqui os substantivos não, perdão. Nós temos aqui os tempos do substantivo composto, que é o subjuntivo, eu só quero dizer substantivo. Ai, ai. Nós temos aí os tempos do subjuntivo composto. E o que é o subjuntivo composto? O subjuntivo composto é quando eu tenho dois verbos, sendo o verbo principal e o verbo auxiliar. Ok? A gente vai ver isso aqui. Então vamos devagarinho, que é para poder entender isso aqui bem direitinho. Então olha só, voltando aqui um pouquinho. Olha só. Os tempos do modo subjuntivo simples são três: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. No presente do subjuntivo, é empregado nas orações subordinadas para expressar ações ou fatos do presente ou futuro. Então, por exemplo aí, ó, é certo que ele vença. Então, quando eu digo que ele vença, então aí eu estou expressando o presente, não é? Nessa oração aí, ó, que ele vença, então eu estou expressando o que? Um tempo presente. E quando eu digo eles esperam que os artistas apareçam. Então, quando eu digo esperam que os artistas apareçam, isso aí eu estou expressando o futuro, não é? Então, o presente do subjuntivo, ele pode expressar o presente e pode ainda expressar o futuro, certo? Depois, sim, detalhe, apesar de estar expressando o futuro, mas ele está sendo dito no presente, certo?
Está sendo dito no presente, mas se referindo ao futuro. Tô com sono. Tô gravando esse vídeo aqui para vocês durante a noite, então tô com sono. E eu dormi mal pra caramba ontem, só dormi 3 horas somente. Fui dormir 1 hora da manhã, me acordei de 4 horas, para trabalhar. Então olha só. Nesse segundo ponto aqui, nós temos aqui o pretérito imperfeito do subjuntivo, não é? Sempre o pretérito imperfeito, minha gente, vai ser aquele pretérito, né? O passado. Pretérito e passado é a mesma coisa, certo? Então, o pretérito imperfeito ele vai ser sempre aquele passado que nunca foi concluído, não é? Sempre dá a impressão de que a ação ela não foi totalmente concluída, não é? Tem sempre uma coisa que ficou inacabada lá no passado. Né? Então, por isso que se diz que é o pretérito imperfeito. Né? O perfeito é quando o tempo lá ele foi concluído, não é? A ação foi concluída no passado, não é? Foi terminada. E o imperfeito é quando dá a ideia que não foi terminado ainda. Então olha só, quando é que o pretérito imperfeito aqui do subjuntivo vai ser aplicado? Ele é aplicado para indicar uma ação passada, mas uma ação de forma imprecisa, né? Que não tem precisão de que realmente aconteceu, né? Então olha só, se diz assim, no exemplo, né? Se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo. Então aqui, nesse exemplo, o verbo compraria, não é? Ele está expressando aí um verbo no tempo presente, não é? Se tivesse dinheiro, compraria o prédio todo. Então aqui é marca do pretérito imperfeito do subjuntivo. Depois, se eu digo assim, mesmo que comesse tudo, estou bocejando direto. Mesmo que comesse tudo, não ficaria satisfeito. Então, tá aqui, ó, a marca do passado, né? Do pretérito, mesmo comesse tudo, não ficaria satisfeito. E por fim, nós temos agora o futuro do subjuntivo. O futuro do subjuntivo ele é empregado nas orações subordinadas como forma de indicar a possibilidade ou eventualidade no futuro. Então, o futuro no subjuntivo ele é empregado como forma de indicar a possibilidade ou eventualidade de algo que vai acontecer, ou seja, de uma ação aí no futuro. Então, se eu digo assim, por exemplo, lavarei a roupa se tiver vontade. Então, se tiver vontade, né? O verbo aí tiver, se tiver vontade, ele está expressando aí a possibilidade de lavar a roupa se caso tiver com vontade. Se a vontade não bater, então a roupa não será lavada, não é? Não haverá a possibilidade eventual de uma ação, que é o que? De lavar a roupa ainda um pouco mais para frente. Depois, contarei a verdade se tiver compaixão. Então, se tiver compaixão, aqui ó, o tiver aqui é verbo, não é? Se tiver compaixão, também é a indicação aí da possibilidade de uma eventualidade no futuro, que é o que? A pessoa só vai contar a verdade caso tiver compaixão. Certo? Então vamos continuando aqui.
Ih, parece que travou aqui um pouquinho. Travou um pouquinho aqui. Tem horas que ele trava, dá uma mulinga aqui. Então vamos lá. Pronto, já voltou ao normal. Partindo para essa parte aqui abaixo, nós temos aqui o verbo amar, ele conjugado. Ele conjugado no modo subjuntivo simples. Então, por exemplo, tá aqui o verbo amar. Que eu ame, né? Que eu ame, que tu ames, que ele e ela ame. Que nós amemos, que vós ameis, que eles e elas amem. Ok? Então, no pretérito perfeito agora. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, ou se ela amasse. Se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Depois, futuro aqui, com o verbo amar ainda. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele e ela amara. Quando nós amarmos, quando vos amardes, deveria ser amardes, né? Tá faltando a letra S aqui. E quando eles amarem. Então isso daqui, minha gente, é o verbo amar aqui no futuro do subjuntivo, tá ok? Só lembrando que sempre quando a gente fala dessa forma assim, qualquer uma dessas formas aqui que está aqui, no presente, no passado ou no futuro, lembremos-nos que é o seguinte, que o modo subjuntivo ele não expressa certeza. Pelo contrário, ele expressa incerteza. Então todas as conjugações que estão aqui, ó, as conjugações que estão aqui, elas não expressam certeza, ela expressa incerteza, né? Certo? Então podemos passar agora. Finalmente a gente chega aqui. A gente chega aqui no tempo do subjuntivo composto. Então, como eu tinha falado antes, né? O período composto é quando eu tenho dois verbos juntos aí, né? Em que um é o auxiliar e o outro é o verbo principal, não é? Então, por exemplo, aqui, ó, penso que ele já tenha saído. O tenha saído aqui, ele é verbo, né? E o segundo, é possível que nós tenhamos guardado esse documento. Então, nesse daqui, nesse exemplo aqui, né? Ele dá a ideia de pretérito perfeito, ou seja, de uma situação aqui que já passou e já finalizou no passado, não é? É um passado que realmente foi terminado, ainda não está inacabado, né? Como nos outros exemplos aí anteriores. Ok? Então, na questão número 2, na questão, aliás, questão número 2 não, nessa segunda explicação aqui, né, desta vez sobre pronome não, pretérito mais que perfeito do subjuntivo, ele é empregado quando o verbo expressa uma ação anterior a outra. Ou seja, existe uma situação e que esta situação ela expressa uma outra situação anterior, né? Mas não ao mesmo tempo essa ação. Ela é uma ação após outra ação. Então, por exemplo, no exemplo aqui, ó, se eu tivesse falado a verdade, minha irmã não estaria de castigo. Então, quando você diz se eu tivesse falado a verdade, né, o tivesse falado aí é que é o verbo no período não, no pretérito mais que perfeito do subjuntivo. O segundo exemplo, mesmo que você tivesse falado, sua mãe a colocaria de castigo. Então, aqui no pretérito mais que perfeito do subjuntivo,
o verbo ele expressa uma ação anterior à outra. Então, olha só o exemplo. Novamente, né? Mesmo que você tivesse falado, ou seja, ainda que você tivesse falado de um outro jeito, essa forma de falar, ela... Não, perdão, me embananei aqui, me confundi aqui. Tô achando que é o sono já. De fato, parece que é o sono que tá fazendo eu, eu embananar as coisas aqui. Vamos lá. Esse pretérito mais que perfeito ele é um pouco complicado de explicar, então vamos devagar. Olha só. O pretérito mais que perfeito ele é empregado quando o verbo expressa uma ação anterior a outra. Então ele só é empregado quando você vai expressar uma ação anterior em relação a outra ação. Então, no segundo exemplo, que diz assim, mesmo que você tivesse falado, ou seja, ainda que você tivesse feito a ação de falar, não é? Aí surge uma outra situação, que seria o que? Ficar de castigo, né? Sua mãe a colocaria de castigo. Então aí tem uma ação anterior à outra, não é? Ou seja, ainda que a pessoa tivesse falado, essa seria a ação anterior, não é? Essa seria a situação anterior em relação à outra, né? Aliás, perdão. A segunda oração que diz assim, sua mãe colocaria de castigo. Essa é a ação que é anterior a não, é o contrário. É o contrário mesmo. Mesmo que você tivesse falado, sua mãe a colocaria de castigo. Então, mesmo que tivesse feito a ação de ter falado antes o que aconteceu, não é? A segunda ação ainda ela iria acontecer de todo jeito, que seria o quê? De a pessoa ficar de castigo, não é? Pela mãe aí, a mãe iria colocar a pessoa de castigo, mesmo que tivesse contado, falar da verdade. Por fim, a gente chega aqui no futuro do subjuntivo, né? Futuro do subjuntivo ele é empregado nas orações que indicam uma ação futura que terminará antes de outra acontecer. Então, por exemplo, quando tiverem chegado, a festa começará. E depois, iremos jantar depois de eles terem chegado. Então, tanto aqui o verbo tiverem chegado, ou na segunda, terem chegado, não é? Ambas indicam uma ação futura. Todas duas, não é? Então, para que a gente possa compreender isso aqui, é sempre interessante a gente fazer a conjugação verbal do subjuntivo, né? Daquele verbo no modo subjuntivo, para que a gente possa aprender como é que se escreve esse verbo no subjuntivo. Então, a formação do pretérito perfeito, né? Ela é o presente do subjuntivo do verbo ter mais o particípio do verbo principal, né? O particípio sempre vai ser aquela palavra que fica no passado. E depois a formação do pretérito mais que perfeito, ela é o pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo ter mais o particípio do verbo principal. Então, todas as palavras que são particípio e que terminam em ado ou ido, elas são particípios do verbo, não é? Todas as palavras que terminam em ado ou em ido, né? Os verbos. Falo dos verbos que terminam em ado ou em ido, eles são aí
são chamados de particípio. Então aqui embaixo tem a conjugação verbal do verbo amar, né? Tá aqui no pretérito perfeito, no mais que perfeito e no futuro, né? Então cabe a vocês agora estudar um pouquinho dessas conjugações aqui, já que eu já mostrei anteriormente como faz, né? E vocês, se possível, copiar aí no caderno de vocês essas conjugações, né? Tanto essa aqui como a outra, a anterior. Por fim, agora a gente chega aqui aos nossos exercícios. Certinho?